Eu quero agradecer à igreja, agradecer ao pastor por essa oportunidade de estar falando para os irmãos. O pastor fez uma série de conferências, série de sermões sobre a igreja que Jesus gostaria que nós fôssemos, tá? E eu vou continuar ainda falando sobre a igreja, mas sobre um aspecto totalmente diferente. Esse tema eu já abordei numa quarta-feira, numa reunião de oração, de uma maneira bem simplificada. E agora eu expandi esse tema, tá, para trazer para os irmãos, para falar sobre a igreja, o que é a igreja do Senhor, como é que ela começou, como é que ela se formou, e mais alguns temas dentro desse assunto. A gente vai estudando e é inesgotável. Eu fiquei com medo até de ficar muito grande, porque a gente, cada vez que vai estudando, a gente vai encontrando mais coisas, mais assuntos para trazer. Mas eu fiz um apanhado sobre o que é a Igreja do Senhor e como é que ela se caracteriza. Beleza? Vamos orar ao Senhor? Nosso Deus e Pai, obrigado por esses momentos, obrigado por essa oportunidade de falar aos nossos queridos irmãos. Pai, abençoa a apresentação, que eu possa ser bastante claro e fale inspirado somente por Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o tema é a Igreja do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 16, de 13 a 23. Eu coloquei na tela e eu vou ler na Nova Versão Internacional. Então, o texto diz o seguinte: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outro Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. E eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, e não penso nas coisas de Deus, mas na dos homens. Mateus 16, 13 e 23. Vocês viram que eu sublinhei algumas coisas do texto. Eu sublinhei especificamente a resposta de Pedro. Nós vamos analisar bem a resposta que Pedro deu a Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, então, nesse texto, faz duas perguntas parecidas, com respostas inequívocas, porém com diferenças profundas, que mudaram a vida dos discípulos. E, consequentemente, essa resposta mudou a vida de toda a humanidade. Por isso, eu sublinhei a resposta de Pedro. As duas perguntas de Jesus são claras e incisivas. Ele queria, inicialmente, que os apóstolos falassem a opinião de outras pessoas que não faziam parte do seu ciclo de amizade, não faziam parte do seu discipulado, de pessoas que não tinham intimidade com ele. E eles responderam que algumas pessoas falavam que ele era João Batista, que ele era Elias, podia ser Jeremias, ou que alguns diziam até que ele podia ser algum dos outros profetas. Claro que Jesus sabia de tudo, mas agora que Jesus queria ouvir da boca dos seus. E isso dá muita ênfase ao episódio e torna mais clara ainda a nossa compreensão. Parece que Jesus não deu muita importância para a resposta à primeira pergunta. Aparentemente, Jesus não fez comentário nenhum sobre a resposta. Na realidade, o âmago, o centro, o núcleo, o cerne da questão viria depois.
quando ele pergunta assim: mas e vocês? Vós, qual a opinião de vocês? Ou o que vocês pensam a esse respeito? O que vocês pensam de mim? Quem vocês da minha intimidade, pensam que eu sou? Agora sim, estamos entrando então em assunto de mais intimidade e profundidade. Provavelmente, Jesus, ao perguntar, e vocês? Olhou nos rostos, observou a fisionomia, cada músculo, fitou solenemente nos olhos de cada um deles. E eu quero chamar a atenção dos irmãos sobre a extensão e a grandeza desta questão e fazer alguns comentários breves sobre a nova instituição que estava prestes a se iniciar. Essa instituição era e é a Igreja do Senhor Jesus. A resposta de Pedro foi a base total e suficiente para que a igreja fosse fundada, ou seja, para que a igreja fosse iniciada. A afirmação de Pedro de que Jesus era o Filho de Deus é o fundamento da igreja do Senhor. Jesus fez um pequeno trocadilho sobre o nome Pedro. Pedro, em grego, que foi a maneira como está escrito no original, a palavra é Petros, que é pedrinha, é cascalho, é uma pedra solta. E a pedra que ele, tu és Pedro, e sobre esta pedra, essa palavra pedra agora é Petra no grego, que significa rocha, alicerce. São palavras diferentes, está no versículo 18. Parafraseando Jesus, quer dizer, vamos falar isso de outra maneira, Jesus estaria falando mais ou menos assim: sobre esta afirmação que você fez, Pedro, e o reconhecimento, eu edificarei a minha igreja, porque eu sou o fundamento da minha própria igreja. Esta afirmação é confirmada na escrita do apóstolo Paulo e em muitos outros escritos dentro da própria Bíblia. Esta afirmação é confirmada por Paulo, que diz o seguinte: porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3, 11. Ainda Paulo, escrevendo aos Efésios, ele confirma isso. Ele diz assim: edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Jesus Cristo a principal pedra de esquina. Então, aqui eu fiz coloquei duas fotos. Tu és Pedro, quer dizer, tu és essa pedrinha aqui. E sobre esta rocha, sobre a sua afirmação de que eu sou o Cristo, sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja. O interessante ainda é que no livro de Atos dos Apóstolos, Pedro, o próprio Pedro, falando perante os juízes no Sinédrio, Pedro, agora cheio do Espírito Santo, lá em Atos 4:8, corrobora isso dizendo: este, Jesus, é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O próprio Pedro reconheceu que Jesus era a rocha. Russell Champlin, um grande comentarista da Bíblia e autor de um comentário bíblico extenso, que inclusive analisa o Novo Testamento e também o Velho Testamento, mas especificamente o Novo Testamento, versículo por versículo. Esse Russell Champlin declara que a confissão de Pedro forma a base da fé cristã. É interessante que Jesus falou: edificarei a minha igreja. Essa palavra minha, para mim, é muito confortadora, é muito forte. Significa uma possessão de Jesus. Jesus estava edificando alguma coisa que seria dele, que ele amaria com todas as forças. Eu gosto dessa afirmação. Era algo que estava no seu coração, algo que ele amaria intensamente, como vemos nas Escrituras. Ele deu a sua vida preciosa por ela, pela igreja.
deixando-se crucificar. A crucificação era a pior e mais malvada condenação da época, utilizada para castigar criminosos. Portanto, a igreja não seria como um bem material que você compra, você usa, você gasta, mas sim seria e depois vende, troca ou joga fora. A igreja seria algo profundo, de grande valia, extremamente precioso. Pensemos em algo com características eternas e que pode mudar a vida da humanidade neste mundo e que nos colocaria em condições de estar para sempre com Jesus. E assim é a igreja. O mundo, na realidade, seria um paraíso se todos entendessem e seguissem os preceitos bíblicos. E eu quero compartilhar com os irmãos algumas características desta igreja, desta instituição que estava sendo formada nesse momento, nesse dia. A primeira característica da igreja é que ela deve ser parecida com o seu dono, sendo perfeita, justa. A igreja deve ser íntegra, imaculada, santa e irrepreensível. Efésios 5, 27, o apóstolo Paulo diz assim: para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios 5, 27. Quando algo é de sua propriedade, você quer que esta coisa esteja em sintonia com você, seja do seu agrado, esteja pronta para lhe servir. Filhos se parecem com os pais nas atitudes e até fisicamente, não somente pela genética, mas também pela convivência e amor. Certa vez, Jesus deu um conselho a um dos seus discípulos no lidar com os lobos, que assaltam e tentam destruir a sua igreja. O que Jesus falou? Sejam simples, como as pombas, Mateus 10, 16. Essa era uma característica da igreja. Era uma característica da igreja que deveria ser, que era dele próprio, deveria ser da igreja. Sejam simples como as pombas. De Jesus era simples. Jesus queria que a sua igreja também fosse simples. A igreja do Senhor realmente ela é simples, sem pompas, sem alaridos, sem estardalhaço, como o seu dono, que é Jesus, que até impedia que propagassem muitos dos seus feitos extraordinários, inclusive por enquanto esse diálogo que deveria permanecer ainda em sigilo, verso 20. Jesus também falou para a sua igreja: sejam prudentes como as serpentes, Mateus 10, 16. Simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Porque a igreja está no meio de lobos, meus caros irmãos, os inimigos da igreja, que tentam destruir a verdadeira igreja. Jesus era simples, mas Jesus era sagaz, esperto, diligente, cuidadoso e zeloso, porque sabia de antemão de tudo que maquinavam contra ele e contra a sua própria igreja, a instituição que estava sendo fundada. Nós devemos ser simples, mas não ingênuos, meus irmãos, porque nós, como igreja do Senhor, somos atacados diuturnamente, precisamos também ser sábios, espertos, sagazes, prudentes como as serpentes. A igreja do Senhor deve permanecer atentas às investidas do diabo, sedento para destruí-la, protegendo os seus membros. O apóstolo Paulo ratificou a orientação de Jesus e ele falou: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes permanecer firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6:11. Há anos, eu vi uma propaganda de uma determinada empresa. O dono falou com orgulho da sua empresa, que ele amava tanto. Amava tanto o seu empreendimento que deu à sua empresa o seu próprio nome. Jesus, no entanto, não deu nome à sua igreja, mas certamente gostaria que a igreja se aproximasse da sua personalidade. Porém, com a proximidade e semelhança, os discípulos de Jesus começaram espontaneamente a ser chamados de cristãos. E durante o ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Nem o Jesus chamou a sua igreja de cristão, de uma igreja cristã. Os outros
vendo a proximidade, a semelhança dos discípulos com Jesus, com o Cristo, começaram a chamar aquelas pessoas de cristãos. Porque por isso nós devemos ser parecidos como igreja, parecidos com Jesus. A verdadeira igreja de Jesus também padeceria perseguições por se manter fiel aos seus ensinamentos, sem qualquer tipo de desvio. Como Jesus foi perseguido e morto, a igreja também sofreria perseguições. E lá no livro de Atos está escrito: naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samária. A verdadeira igreja do Senhor está disposta a sofrer perseguições por amor ao seu dono e líder supremo. A igreja sofrerá perseguições, mas não se intimidará, nem se desviará de seus propósitos, da sua missão. A igreja do Senhor, ela deve ser parecida com o próprio Cristo. A igreja é parecida com Jesus, que é o fundamento, e a Bíblia é a única regra de fé e prática. Esta é a primeira característica da igreja do Senhor Jesus. A segunda característica é que a igreja de Jesus é a reunião daqueles que são salvos. E lá no livro de Atos diz assim: e cada dia, das primeiras conversões, acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Veja bem, acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Não eram aqueles que queriam fazer parte, não eram aqueles que queriam permanecer, não é aqueles que simpatizavam com a igreja ou com Jesus, mas a igreja era acrescentada a ela aqueles que iam sendo salvos. A igreja é composta de pessoas regeneradas pelo sangue de Jesus. Falo tanto da igreja local, a Quinta Igreja Batista, outra igreja batista, ou igreja presbiteriana, metodista e assim por diante. A igreja é a reunião daqueles que são salvos, não só aqueles que estão na igreja local, como eu falo da igreja em caráter universal, composta de todos os salvos do mundo inteiro, inclusive dos que já morreram. Não tem nada a ver com o ser participante de uma igreja local, tendo o seu nome no hall de membros. Se você ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus e o recebeu em seu coração, você ainda não faz parte da igreja do Senhor, mesmo que você esteja no hall de membros da sua igreja, mesmo que o teu nome esteja lá escrito. Se você não teve um encontro com Jesus, você não faz parte da igreja do Senhor. A igreja de Jesus não é como um clube que você preenche um formulário e pede a filiação, se puder pagar a mensalidade ou a anuidade. Não. A condição única e exclusiva para fazer parte da igreja do Senhor é simplesmente ter se arrependido dos seus pecados e ter posto toda a sua confiança somente em Jesus, aceitando o seu sacrifício na cruz por cada um de nós. E ele, então, fazendo morada em seu coração. Eu vou voltar a esse tema no final. Desse modo, então, ocorre uma mudança de vida, de conceitos e de valores. Não importa o nome da igreja em que você congrega, isso faz pouca diferença. Se a igreja professa os princípios dos ensinamentos de Jesus, sendo ele o fundamento e a Bíblia a única regra de fé. A terceira característica da igreja é que a igreja tem intimidade com Jesus, assim como o marido e esposa. É o que o apóstolo Paulo explica lá, escrevendo aos Efésios. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu falo em referência a Cristo e a sua igreja. O próprio apóstolo Paulo estava referendando esse ponto de vista. A intimidade da igreja com Jesus deve ser tão grande como a intimidade de um marido com a sua esposa. Isso é uma alusão, uma intimidade intensa entre duas pessoas que se conhecem profundamente. Assim é a relação da igreja e Jesus. Essa intimidade vai crescendo à medida em que nos fortalecemos na fé e nos amadurecemos espiritualmente. A igreja e seus membros confessam e procuram o esposo, Jesus, em qualquer circunstância, seja boa ou ruim. Assim como o esposo procura a sua esposa, ou a esposa procura o seu esposo
para o aliviar de qualquer sofrimento, de qualquer ansiedade. Assim também é a intimidade que deve existir entre a igreja e o seu dono, e o seu chefe, que é o Senhor Jesus. É a prova da intimidade. Quando alguém da igreja está em situação difícil, recorre à sua igreja, que vai interceder por ela, ao dono da igreja, ao esposo, que é Jesus. Como em todo casamento, podem ocorrer tentativas de interferência maliciosa na igreja, com o intuito de enfraquecê-la e desestruturá-la, assim também como no casamento. Por isso, devemos estar atentos às investidas do inimigo contra a igreja de Jesus. Por isso, precisamos, além de ser simples, sermos astutos como a serpente. Vemos estas coisas diariamente no noticiário. Parece que cada vez mais há uma intenção bem orquestrada do inimigo de denegrir a verdadeira igreja, banalizando seus princípios, debochando de suas crenças, sempre apontando falhas de seus líderes terrenos, como se estes não fossem pessoas humanas. A quarta característica da verdadeira igreja é que Jesus é a principal pedra de esquina. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, declara: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Jesus Cristo a principal pedra de esquina. Aí eu fiz uma figura, o que é pedra de esquina? É a pedra que alicerça, que suporta as paredes. Os apóstolos foram importantes para o início da pregação, mas Jesus é o suporte, é o amparo, é a viga mestra. Como num muro ou cerca, se Jesus não for o esteio, a igreja não se caracterizará como dele. Se Jesus não for a coisa mais importante, não for o centro das atenções, essa igreja não se caracterizará como a igreja do Senhor. Certamente perderá o poder. A pedra ou muro de esquina é aquela que fica no cruzamento de duas paredes, dando todo o suporte e segurança. Talvez quem mora na roça tenha uma ideia melhor do que seja a pedra de esquina, porque eles fazem as cercas e colocam ali um toco de sustento. É a pedra de esquina. Ele, Jesus, a pedra de esquina é que dá o poder, que sustenta, que conforta, que acalenta, que inspira, que refrigera, e é aquele que direciona a sua igreja. E aqui eu quero dar um alerta com muito amor, com muito cuidado. Olha só, se os membros de uma igreja, entre aspas, amarem e buscarem mais a sua própria liderança terrena, se buscarem mais as suas programações, os seus ministérios, os seus relacionamentos, buscarem tudo isso mais do que o Senhor Jesus, esta igreja não é a verdadeira igreja do Senhor. Pode até parecer uma igreja, mas está fora dos seus princípios. Jesus é quem sustenta e é quem dá vigor à sua igreja. Em quinto lugar, meus caros irmãos, a igreja do Senhor, os seus membros estão preparados para a boa obra. Efésios 2:10, porque somos feitura sua, somos parecidos com ele, Jesus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. É nessa hora que precisamos dar testemunho de que somos dele, que nós somos de Jesus, e darmos frutos para a salvação. Sabe qual é a principal obra da igreja? A principal obra é o anúncio da salvação em Jesus. Se a igreja é formada de pessoas redimidas, obrigatoriamente os frutos irão aparecer, que são as boas obras, que abençoarão grandemente quem estiver em contato com os membros da verdadeira igreja. O apóstolo Paulo descreve bem estas coisas. Os frutos do Espírito são amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Gálatas 5:22. Uma igreja sadia demonstra amor e benignidade, que certamente se traduzirá em boas obras. Quem não gostaria de estar sempre em companhia dessas pessoas? Precisamos atrair as pessoas pela nossa conduta, pela nossa maneira de lidar com as pessoas, pela nossa longanimidade, pelas nossas boas obras e pelo testemunho. Em sexto lugar, a igreja do Senhor vive em comunhão. Salmo 133:1 diz assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Sem comunhão, não podemos ser igreja.
Sentimos necessidade de estarmos com os irmãos. Fazemos parte da família de Deus. Em algumas situações, estes laços são tão fortes, são tão intensos, que são até mais fortes do que os próprios laços da consanguinidade. Esta verdade vem do alto, vem dos céus. A igreja é simbolizada como um corpo e Jesus é a cabeça, e nós, seus discípulos, constituímos o resto do corpo. O apóstolo Paulo descreve isso assim, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, Efésios 5, 23. O corpo está bem quando todos os membros também estão bem. Daí a necessidade da comunhão entre os irmãos, de estarmos unidos como um laço muito firme e estreito de fraternidade, um laço de amor, um laço de lealdade, um laço de justiça entre nós, irmãos. Precisamos estar atentos para que estes laços não se enfraqueçam de maneira nenhuma, senão toda a igreja sofrerá. Certamente, o inimigo da igreja tentará desfazer a comunhão entre os irmãos. Ele, o inimigo da igreja, tentará se infiltrar dentro da igreja para minar seus conceitos e ensinamentos, enfraquecendo os seus laços, os laços da igreja, com o Senhor da igreja, que é Jesus. Não podemos nos deixar intimidar, mas devemos continuar permanecendo numa comunhão fraterna, numa comunhão intensa entre nós mesmos. Em sétimo lugar, a verdadeira igreja do Senhor é fortalecida diariamente pelo Senhor. Salmo 183, 138, 3 diz: no dia que eu clamei, atendeste-me, alentaste-me, fortalecendo a minha alma. Precisamos clamar ao Senhor para que Ele nos atenda. Por isso, nós temos as reuniões de oração, as reuniões de intercessão uns pelos outros. Tenho certeza de que o Senhor nos fortalece nessas horas. O programa de células pode ajudar nesse fortalecimento. Por isso, conclamo que todos os membros da Quinta Igreja sejam membros também de células. Falo isso não só para a Quinta Igreja, falo para todas as igrejas que compõem a Igreja do Senhor. Estejam unidos, sejam fortalecidos diariamente pelo Senhor. Quanto mais nos conhecemos, quanto mais conhecemos as necessidades um dos outros, nos aproximamos cada vez mais e temos mais intimidade um com os outros para nos ajudar mutuamente. Mas, na realidade, é o Senhor que nos fortalece diariamente. Sem Ele, nada podemos fazer. Palavras do próprio Jesus em João 15:5. Sem mim, nada podeis fazer. Precisamos do Senhor a todos os dias, precisamos ser fortalecidos diariamente pelo Senhor. Assim é a igreja verdadeira. Isso reforça a ideia de orarmos juntos, porque nos une mais e fortalecemos o corpo de Cristo, que é a igreja. Eu quero afirmar como tem sido abençoadora as nossas reuniões de oração semanalmente. Intercessão, meus irmãos, é um privilégio do qual não podemos abrir mãos. Vamos toda a igreja, toda a Quinta Igreja, participar das reuniões de terça-feira, reuniões de oração, onde nós intercedemos por cada irmão, por cada necessidade, quando nós intercedemos pela igreja, quando nós intercedemos pelo nosso país e pelo mundo. Não podemos faltar às reuniões de oração, meus irmãos, porque lá nós somos fortalecidos pelo Senhor. A oitava característica da verdadeira igreja é a evangelização. O apóstolo Paulo chega a dar um grito, dizendo: ai de mim, se não anunciar o evangelho. A salvação é um bem tão precioso que não pode ficar só dentro da igreja. Precisa ser proclamada em toda a sua extensão e com muito ardor. Jesus deu uma ordem expressa: ide, fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28:19, que foi o tema das mensagens do pastor Silvio. Fazei discípulos. Não podemos, como igreja do Senhor, perder esse foco. Uma igreja que não evangeliza não cumpre o seu chamado. Não está fazendo o dever de casa. O mundo, irmãos, vamos nos lembrar disso, está lá fora. O mundo está perdido. O que estamos fazendo? As portas do inferno estão escancaradas. Eles comunicam prazer, alegria, uma falsa alegria. Nós precisamos
falar do Senhor Jesus. As portas do inferno, como eu disse, estão escancaradas. E o pior, a maioria está entrando por essa porta que leva ao inferno. O próprio Jesus falou: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida. E poucos são os que a encontram. Essa figura ilustra bem isso. A porta pequenininha é estreita, o caminho é feio, o caminho é difícil, o caminho é tortuoso, o caminho é íngreme, leva à cruz, mas chega aos céus. Nós vemos lá a Nova Jerusalém. O caminho largo, bonito, asfaltado, com uma porta bonita. No final vai dar aonde? No inferno. E muitas pessoas estão indo para lá. Muitas pessoas só encontram esta porta aberta. É certo que as pessoas naturais não estão interessadas nos ensinamentos de Jesus, porque depararão com o seu pecado. E isso é constrangedor. Não cai bem na sociedade. Não é palatável. O mundo não quer admitir o seu erro e submissão a Deus. Nós todos sabemos que é difícil a tarefa de evangelização. E isso não é de hoje. Eu posso lembrar bem, quando vocês abrirem suas Bíblias, vocês vão ver a primeira frase da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. É difícil das pessoas do mundo crerem nessa primeira frase da Bíblia, porque isso vai confrontar com o pecado deles, vai confrontar com a existência de Deus, vai confrontar com o ateísmo. Por isso é difícil a evangelização. O mundo não quer admitir o seu erro e não quer ser submisso a Deus. Nós todos sabemos como é difícil essa tarefa. E isso não é de hoje, como eu já falei. Mas isso não deve ser motivo para negligenciarmos esta tão poderosa ordem do Senhor. O pastor Aiden Wilson Tozer, mais conhecido como A.W. Tozer, faleceu aos 66 anos em 1963. Depois de 44 anos de ministério intenso, ele fez a seguinte afirmação: é quase impossível, na maioria dos lugares, conseguir alguém para participar de uma reunião onde a única atração seja Deus. Por isso que as igrejas estão fazendo um monte de programações, um monte de outras atrações, para chamar as pessoas, para atrair as pessoas, porque se a única atração é Deus, as pessoas não querem ir, não querem buscar a própria fonte da felicidade, não querem. O Tozer já sentia essa dificuldade de evangelização real há quase um século atrás. O mundo não está interessado em Jesus, embora sofra, mas não quer procurar o alívio do seu sofrimento na verdadeira fonte da alegria e esperança, buscando incessantemente em outros lugares, sem conseguir a verdadeira paz. Um homem que eu consultei dentro de uma prisão, certa vez, na primeira vez que eu fui falar com ele, que eu fui consultar com ele, depois da consulta, falei de Jesus para aquele homem. Sabe o que ele me falou? Jesus, eu já ouvi falar, só conheço de nome, mas eu dei depois uma Bíblia para ele. Voltei outras vezes lá, conversamos muito sobre Jesus. Depois de alguns meses, talvez mais de um ano, eu o vi na Santa Casa, prestando serviços comunitários, e disse-me ele que tinha lido a Bíblia toda e que tinha aceitado Jesus como seu único e suficiente Salvador. E ele disse que mesmo naquela situação ele podia sentir a alegria da salvação, e eu me lembrei do salmista que disse: restitui-me a alegria da tua salvação. Salmo 51, 12. Aquele homem sentiu a alegria da salvação. Felizmente procurou Jesus. Mas quantos estão no mundo, meus irmãos, sofrendo porque estão procurando alegria em outros lugares, estão deixando de lado a verdadeira fonte da alegria. E nós, como igreja, estamos aqui para proclamar esta verdade. Em nono lugar, o dono da igreja quer que toda a família sirva ao Senhor. Um certo general hebraico chamado Josué, certa vez ele falou para o povo:
Vocês podem fazer o que vocês quiserem, vocês podem seguir o que vocês quiserem, você pode seguir outros deuses, os deuses dos amorreus, os outros deuses, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Esta é a vontade de Deus para as famílias. A igreja tem que valorizar a família e ensinar esta verdade para os seus membros da família. Vamos estimular a oração em família, o culto doméstico, a intercessão dentro da família mesmo. Estamos orando pelos nossos familiares? Temos dado testemunhos vibrantes de salvação e regeneração para os nossos filhos e parentes? Estamos orando com a nossa família? Nossos filhos nos têm visto orar por eles. Quando há algum problema em sua família, você discute ou você ora? Meus prezados irmãos, como você trata os problemas familiares, os conflitos familiares? É com discussão? É com agressão? Ou é buscando o Senhor para solucionar o problema? É orando, como a foto que nós estamos vendo aqui? Muitas vezes eu fiz isso com meus filhos, quando havia conflito entre nós. Quantas vezes eu fiz isso com a minha esposa? Só em oração, meus irmãos. Temos que estimular a oração dentro da família. Um certo homem tinha sua esposa estéril. Ele era judeu. Isso, para aquela população, era como uma maldição naquela época. Esse homem chamava-se Isaac. E o que ele fez? A Bíblia mesmo responde. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. O Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Gênesis 25, 21. Em 10º lugar, a igreja do Senhor não cairá perante o inferno não prevalecerá contra ela. Mateus 16, 18. Edificarei a minha igreja, disse Jesus, e as portas do inferno, a porta do Hades, as portas do Hades não prevalecerão sobre ela. A verdadeira igreja não será vencida pelas trevas. Por isso, tem que lutar contra o mundanismo, contra heresias, contra modismo que estão tentando entrar nas nossas igrejas com o intuito de minar as nossas forças. Somos diferentes mesmo, meus irmãos. O cristão verdadeiro se faz conhecido logo que ele chega em algum lugar pela sua conduta, pela firmeza da sua postura, a postura de suas convicções. O crente, ele é conhecido pelo seu palavreado. O crente não tem palavras chulas. Ele não se comporta como o mundo. O crente tem que ser diferente mesmo, não pode ter medo de ser diferente. O diabo não gosta quando os verdadeiros crentes se revelam pelo seu procedimento, não se acomodando aos padrões do mundo, como o apóstolo Paulo nos alerta em Romanos 12, 2. Seremos perseguidos, injuriados, caluniados, desprezados e atacados, mas o inferno não prevalecerá sobre nós, porque fazemos parte da verdadeira igreja do Senhor. Em 11º lugar, a igreja é um lugar de alegria, de socorro e de refrigério. Salmo 122, 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 46, 1. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A igreja é um hospital espiritual, um verdadeiro pronto-socorro. Eu nunca me esqueço das palavras do pastor lá de Andradina, quando veio pregar aqui. A igreja é um hospital, é um lugar onde acolhe pessoas, é um lugar para onde correm os aflitos, é um lugar de sarar as suas desgraças, as suas tristezas, as suas angústias. É um lugar de salvação, meus caros irmãos. Precisamos estar preparados para atuarmos como motivos de alegria para os irmãos, para as pessoas que nos cercam, para pessoas que têm o convívio conosco, para que o convívio entre nós seja abençoador e possamos nos ajudar mutuamente, crescendo sempre na vida cristã. Ainda, em 12º lugar, aí nós estamos num ponto perigoso. A igreja é um lugar de confronto de ideias. Quando se chega à igreja, muitas pessoas têm um choque. Eu mesmo tive esse choque. Porque você está num lugar diferente do mundo, com conceitos
objetivos, valores diversos do que vivíamos. Quando eu tinha 19 anos, eu conheci uma moça, foi minha namorada. Aliás, começamos a namorar numa sexta-feira. E logo, quando começamos a namorar, marcamos um encontro de novo, ela falou para mim o seguinte, naquele final de semana: domingo eu passo o dia inteiro na igreja. Eu me assustei com isso. Ué, como assim passo o dia inteiro na igreja? Sim, eu passo o dia inteiro na igreja. E eu só vou poder me encontrar com você depois do culto da noite. E eu exclamei: culto? O que é isso? O que é isso? Culto, onde nós louvamos ao Senhor, louvamos a Deus. E eu fui, primeira vez, à igreja, naquele domingo. E eu fui à reunião de treinamento dos jovens. Eu era jovem, tinha 19 anos, 20 anos. Ali eu vi, existia a reunião, o grupo de treinamento. Não existe mais essas coisas. A minha namorada, que eu estava começando a namorar, era a presidente do grupo de treinamento de jovens. E eu achei aquilo estranho. Eu tive dificuldade, era confronto, era tudo diferente. Ali eu não vi ninguém falar palavrão, eu não vi ninguém xingar, eu não vi ninguém falar de coisas diferentes. Foi o primeiro encontro. Foi um confronto de ideias, confronto de culturas. Quando saímos daquela reunião, ia ter o culto em seguida, ali no pátio da igreja, eu encontrei um rapaz que eu conhecia já de alguns anos, um rapaz, desculpe eu falar, um negro, que jogava basquete com a gente, um rapaz enorme, quase 2 metros de altura. E esse rapaz jogava bola com a gente e eu fiquei surpreso de vê-lo ali, ele me deu o maior abraço. E era interessante que ele era um homem grande, jogava basquete com a gente, talvez um pouco mais velho, e a gente, para jogar a bola e tomar a bola dele, a gente batia nele e ele não reclamava. E agora eu encontro aquele homem naquela igreja. Eu percebi, eu lembrei que esse homem nunca falou impropério, nunca falou uma palavra de baixo calão quando nós jogávamos basquete. Estava ali naquela igreja. Eu fui percebendo que a igreja é um lugar de confronto de ideias. Um homem, um juiz, certa vez foi procurar Jesus. Esse juiz chamava-se Nicodemos. Ele foi procurar Jesus na calada da noite, ele não queria ser visto. Deixa eu desligar aqui, irmãos. Ele foi procurar Jesus na calada da noite. Ele foi confrontado por Jesus. Porque Jesus trouxe uma ideia totalmente nova para se chegar ao reino de Deus. O juiz acreditava, como todo judeu, no fiel cumprimento das leis, mas Jesus abordou a salvação de modo diferente, como um novo nascimento, um nascimento do Espírito. Ele não entendeu inicialmente aquilo. Era uma ideia totalmente nova para o povo daquela época. Significaria uma mudança total em termos espirituais, de estilo de vida, em todos os aspectos. Quando Jesus falou à multidão que queria apedrejar a mulher adúltera, causou espanto, porque confrontava os conceitos daquele povo. E ele falou: atire a primeira pedra, aquele que nunca pecou. João 8,7. Ninguém ousou atirar uma única pedra. Era a ideia de misericórdia e perdão. Novos conceitos trazidos por Jesus e pelo cristianismo. São confrontos de cultura. A igreja é um lugar de impacto emocional e espiritual. Naquela primeira vez que eu entrei na igreja, eu senti o impacto. Graças a Deus que a minha namorada da época disse para mim que só iria sair comigo depois do culto. Essa namorada tornou-se minha esposa depois. E mais tarde levou-me aos pés do Senhor Jesus. Era uma ideia totalmente nova. Novos conceitos trazidos pelo cristianismo. São confrontos de cultura. A igreja é um lugar de impacto emocional e espiritual. Se a igreja, olha um novo alerta, se a igreja não promove esse impacto
e não faz você pensar, não faz você se preocupar com o seu destino eterno, se essa igreja não lhe mostra a verdade, se essa igreja não lhe incentiva a pensar nas coisas do céu, dos céus, não lhe ensina o arrependimento, eu preciso dizer, essa igreja não se trata da verdadeira igreja. Porque é lá, na verdadeira igreja, que sabemos da nossa fraqueza espiritual e somos exortados à mudança de vida. Em 13º lugar, e em último lugar, essa igreja espera ansiosamente pela volta pessoal do seu dono. 1 Tessalonicenses 5:23. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a nossa esperança. Quando Jesus vier, seremos levados como igreja para um encontro real com ele nos ares e o veremos face a face. Não sei se vocês assistiram um filme chamado Apocalipse, estrelado por Nicolas Cage, em que mostra o arrebatamento da igreja. Arrebatar significa tirar violentamente. Nós seremos tirados desse mundo e encontraremos o Senhor Jesus nos ares. Isso é o que diz a Bíblia. Mas somente, preste atenção, meus irmãos, somente quem fizer parte da igreja do Senhor se encontrará com ele nos ares. Não basta ser membros de uma igreja. Tem que ter sido lavado no sangue precioso de Jesus. Só serão levados aqueles que entregaram sua vida para Jesus. Os outros ficarão aquilo e participarão de um evento terrível, conhecido como a grande tribulação, onde haverá choro, onde haverá sofrimento, onde haverá perseguição, e será difícil conversões nesse momento. Onde você quer estar? Com Jesus ou participar da grande tribulação? A escolha depende exclusivamente de você. Jesus está aqui oferecendo a salvação que pode ser encontrada pela pregação da igreja. Jesus é a única solução. Em 14º lugar, eu quero explicar para vocês como fazer parte da igreja do Senhor. Veja bem, em qualquer agremiação, qualquer lugar que você queira fazer parte, são necessárias credenciais para fazer parte de um clube, uma sociedade, de um clube que faz o bem, de um clube de lazer. Alguns documentos são solicitados de praxe. Carteira de identidade, CPF, certidão de endereço. Em alguns lugares ainda é necessário uma certidão negativa da polícia ou uma carta de apresentação de uma outra pessoa que seja idônea. Ou até uma cópia da sua declaração de imposto de renda e assim por diante. Ou seja, você, para fazer parte de qualquer agremiação, você tem que ser um bom moço, um cidadão com qualidade. E na igreja? Na igreja é justamente o contrário. Aqui, você tem que ter a convicção de que você não tem qualidade suficiente. De nada valem suas qualificações pessoais. Você pode ser a pessoa mais qualificada e bem avaliada em termos humanos. Pode ter cultura, estudo, boa reputação, ser admirado e famoso, excelente profissional, caridoso, boa conduta, etc. Mas nada disso o fará membro da igreja do Senhor. Aqui, você tem que saber que é pecador e que o seu foco de vida necessita mudar e que sente necessidade de arrependimento de tudo de errado que fez. Confessar isso perante Deus e entregar a sua vida ao dono da igreja, que é Jesus. Estas são as condições: arrependimento dos pecados e fé no Senhor Jesus. A igreja não é lugar propriamente de gente boa. Pode até ter gente boa, sob os padrões humanos, mas este não é o ponto-chave. A igreja é lugar de gente arrependida e transformada, convicta da sua condição de pecador, de que não tem alternativa para se chegar aos céus a não ser por Jesus. O seu passado já se foi. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios,
mostra bem esta verdade. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. No linguajar bíblico, chamamos de pessoas regeneradas por Jesus. Nós agora temos uma nova identidade, como está aqui carimbado. Nós temos agora a identidade de Cristo, aquele que se arrepende dos seus pecados e se entrega ao Jesus e faz parte da igreja do Senhor. Você quer fazer parte da igreja do Senhor? Acredito que a maioria dos que estejam me assistindo, ou talvez todos, já façam parte da igreja do Senhor. Já se arrependeram dos seus pecados, já entregaram suas vidas para Jesus. Mas temos que proclamar essa verdade. Entenda que Jesus é o único caminho. Ele mesmo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Eu quero agora concluir. Veja bem, meus irmãos, com tudo aquilo que eu expus, com todas estas características, podemos concluir que a igreja é o melhor lugar para ficarmos e também para criarmos os nossos filhos. É o melhor lugar para exercitarmos o amor fraternal, que deve ser uma alavanca para mover o mundo. É um lugar de paz e refrigério, onde aprendemos a palavra de Deus e somos confrontados a uma vida de santidade, onde podemos derramar as nossas lágrimas e sermos atendidos. É um lugar onde nossos filhos têm a oportunidade ímpar de crescerem num lugar sadio, aprendendo desde cedo o que é a verdadeira fraternidade. É o lugar em que nossos filhos entendam o que é o amor desde cedo. Estaremos com o coração atento para a volta de Jesus, para buscar a sua igreja. Por isso, o escritor aos Hebreus nos exorta a não abandonarmos a nossa igreja, como alguns faziam. Assim ficaremos juntos até a morte, ou até o breve retorno de Jesus. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, aquele maravilhoso dia que Jesus vai voltar. Hebreus 10, 25. Que esta igreja, que a nossa igreja, que as igrejas de pessoas que estejam por acaso nos ouvindo aqui, continue com a sua visão de fazer parte das igrejas que constituem a verdadeira igreja do Senhor, propagando incansavelmente a mensagem de salvação com ardor e serenidade. Vamos abraçar essa ideia de discipulado para que as pessoas saibam do amor de Deus e entendam a necessidade de mudança de vida. Estamos vivendo num mundo cada vez mais difícil e nos afastando das coisas dos céus. E por isso dobremos os nossos joelhos em orações e súplicas ao nosso grande Deus. O importante é termos a certeza de que Deus nunca é pego de surpresa. Todos os acontecimentos atuais, por mais absurdos que possam ser, estão no seu absoluto controle. Sabemos que Ele é o dono da história. Nada ocorre por acaso, mas podemos, mesmo estando nesse mundo, ter a paz que excede todo entendimento, outorgada por Jesus aos seus discípulos, mesmo nos momentos de conflitos. Amém. Obrigado, meus irmãos. Eu quero, antes de retornar a palavra ao irmão João, quero orar agradecendo por essa palavra que tocou meu coração e que eu trouxe para os irmãos por inspiração do Senhor. Nosso Deus e Pai, obrigado por essa palavra que trouxemos aos corações dos irmãos, que ela tenha sido clara, que tenha atingido aos corações sedentos de conhecer mais sobre a tua igreja. Que nós possamos, Pai, como Quinta Igreja Batista, ser uma igreja dos padrões do Senhor, uma igreja viva, uma igreja eficaz, uma igreja que proclame com seriedade a tua palavra, uma igreja que abençoe os seus membros, que abençoe as pessoas que se aproximam da igreja, que possamos continuar firmes em ti. Abençoe a cada membro da Quinta Igreja Batista. Abençoa a cada pessoa que está aqui conosco participando desse culto. Abençoa o pastor Silvio em suas merecidas férias, sua família. Abençoa todos os pastores,
por esse mundo afora que proclamam a tua palavra, que fazem parte, que são pastores da igreja do Senhor. Abençoa esses pastores. Sabemos que alguns sofrem, muitos sofrem perseguições, mas que a tua mão e boa mão poderosa esteja sobre eles. É o que nós pedimos, agradecidos, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Irmão João.